Durante anos acreditei que o problema era eu, que eu não era inteligente o suficiente, não trabalhava duro o bastante, que talvez, em algum nível cósmico, eu simplesmente não tivesse sorte. Carreguei por décadas o peso de uma frustração silenciosa, a sensação de estar correndo em uma esteira, suando, me esforçando, mas sem nunca sair do lugar, até o dia em que uma revelação transformou minha realidade. Descobri que não eram 7 hábitos de ação que me faltavam, eram 7 hábitos de pensamento que eu nunca me ensinaram. E quando finalmente compreendi e apliquei esses padrões mentais, minha relação com o dinheiro, com a prosperidade e com a própria vida se transmutou de uma forma que eu jamais julguei possível. A escassez se desfez como névoa sob o sol da manhã, revelando uma paisagem de abundância que sempre esteve lá, esperando para ser vista. Você já se perguntou em um momento de honestidade brutal consigo mesmo, por que trabalha tanto, mas o dinheiro parece escorrer entre seus dedos como areia? Porque, não importa o quanto você se esforce, a prosperidade que você vê nos outros parece um código secreto que ninguém jamais te ensinou. É uma pergunta que ecoa no silêncio da madrugada, quando as contas a pagar parecem gritar mais alto que os seus sonhos. Você segue as regras, faz o que é certo, sacrifica seu tempo e sua energia, e ainda assim o resultado parece sempre o mesmo. Um ciclo interminável de sufoco financeiro. Você observa o banquete da vida de longe, sentindo que, por alguma razão inexplicável, não foi convidado a se sentar à mesa, condenado a apenas recolher as migalhas que sobram. Neste vídeo, eu vou compartilhar com você os 7 hábitos sobre dinheiro que quebraram as correntes da minha escassez e me alinharam com a abundância que, por direito divino, sempre esteve disponível. E eu lhe asseguro, não se trata de guardar centavos, de cortar o cafezinho ou de seguir planilhas financeiras complexas. Trata-se de algo muito mais profundo. Trata-se de reprogramar a sua mente, de alterar a frequência do seu ser, para que você se torne um ímã para a prosperidade que tanto busca. A fonte desses hábitos, ela não está em um livro moderno de finanças. Ela tem milhares de anos de sabedoria e esteve durante todo esse tempo escondida à vista de todos, esperando para ser decodificada e vivida em sua plenitude. Você acorda às 5 da manhã. A casa ainda está mergulhada na escuridão e no silêncio, mas sua mente já está a 1000 por hora, repassando a lista infinita de obrigações e preocupações. Você toma o café apressado, o mesmo de sempre, sentindo aquela tensão familiar que se instala no seu peito, um nó na garganta que já se tornou parte da sua rotina. Mais um dia de trabalho, mais um mês pagando contas que parecem se multiplicar sozinhas. Você abre o aplicativo do banco no celular, quase com medo do que vai encontrar, e sente aquela sensação gélida e pesada no estômago. É o sentimento de estar sempre no limite, sempre correndo atrás, sempre calculando cada centavo para garantir que o mês feche, sem espaço para respirar, sem margem para o inesperado. E essa sensação constante de alerta, essa vigilância financeira que nunca descansa, ela drena a sua alma. Você se lembra de quando era mais jovem, dos sonhos que tinha, da pessoa que imaginava que seria nesta fase da vida? Onde ficou aquela leveza, aquela certeza de que o futuro seria brilhante? A realidade se impôs com uma dureza implacável. Hoje, a alegria parece condicionada a um extrato bancário positivo. A paz de espírito depende de não haver nenhuma cobrança surpresa. Você se pega adiando planos, dizendo não aos seus filhos ou a si mesmo, não por falta de desejo, mas por uma prudência forjada pelo medo. A vida se tornou uma longa espera por um alívio que nunca chega de verdade. Você conhece aquele peso no peito quando vê alguém da sua idade desfrutando de uma liberdade que parece inalcançável para você, viajando, comprando uma casa nova, vivendo sem a angústia constante do "e se?". Não é inveja, é uma dor profunda, uma pergunta silenciosa que ecoa na sua mente. Onde foi que eu errei? Você se compara e a conta não fecha. Você trabalhou tanto quanto eles, talvez até mais. Você foi honesto, seguiu o caminho que lhe disseram ser o correto, estudou, se dedicou, fez sacrifícios. E, no entanto, a recompensa parece ter se perdido no caminho, como se você tivesse lido o mapa errado e acabado em um destino completamente diferente do prometido. O pior não é a falta do dinheiro em si, não são os luxos que você não pode ter. O pior é a sensação de impotência, o sentimento de ter sido enganado por uma promessa que a vida não cumpriu. É a erosão da sua autoestima a cada conta que chega, a cada sonho que precisa ser engavetado. É o peso de sentir que talvez você não seja bom o suficiente, que algo fundamental lhe falta. Esse pensamento silencioso é o mais cruel dos ladrões, pois ele não rouba apenas seu dinheiro, ele rouba sua confiança,
sua esperança, sua crença em si mesmo e no futuro que você ainda tem pela frente. E então vem a exaustão. Uma exaustão que vai muito além do cansaço físico. É um cansaço mental, emocional, espiritual. Você está cansado de viver no piloto automático, de repetir os mesmos dias, as mesmas preocupações, as mesmas limitações. Cansado de fingir que está tudo bem para a família, para os amigos, enquanto por dentro a ansiedade corrói sua paz. Cansado de adiar a vida, de pensar, um dia quem sabe, sabendo que esse dia parece se afastar cada vez mais. É o cansaço de uma batalha diária travada em silêncio, uma luta para manter a cabeça fora d'água, em um mar de responsabilidades e incertezas. O tempo, ele se tornou um inimigo sutil. Você olha no espelho e vê as marcas que ele deixou. Os anos passaram voando, e a segurança financeira que você imaginava já ter construído aos 40, aos 50 anos, ainda é uma miragem distante. A aposentadoria, que antes parecia um porto seguro, agora se assemelha a um horizonte nebuloso e assustador. A urgência começa a bater. Não é mais sobre construir riqueza para o luxo, é sobre garantir dignidade, é sobre ter a paz de saber que você não será um fardo para ninguém, que poderá cuidar da sua saúde e viver seus últimos anos com tranquilidade. Essa angústia sobre o futuro é um ladrão de sono. Quantas noites você passou em claro, revirando-se na cama, com a mente a todo vapor, fazendo contas, repassando dívidas, imaginando os piores cenários. Essa ansiedade noturna se infiltra nos seus dias, roubando sua energia, sua criatividade, sua capacidade de estar presente para as pessoas que você ama. Você está fisicamente em um lugar, mas sua mente está presa no labirinto da preocupação financeira, uma prisão invisível que o acompanha a todo lugar, a todo momento, como uma sombra persistente. A verdade é que você está em um ponto de inflexão. Você sente isso no fundo da sua alma. Você sabe que não pode continuar assim, que algo precisa mudar fundamentalmente. Não se trata de um pequeno ajuste, de um novo orçamento. Trata-se de uma transformação completa. Você está cansado de correr uma corrida cujas regras parecem ter sido feitas para você perder. Você anseia por uma saída, por uma nova direção, por uma verdade que finalmente faça sentido e lhe devolva o controle sobre seu destino financeiro e, consequentemente, sobre a sua própria vida. E essa busca, essa fome por uma resposta real é o primeiro passo para a sua libertação. Sabe qual foi a minha maior e mais dolorosa descoberta? Que tudo aquilo que me ensinaram sobre dinheiro, tudo que a sociedade nos martela como verdade absoluta, estava perigosamente incompleto. Trabalhe mais horas que os outros, economize em tudo, corte cada despesa supérflua, seja disciplinado e sacrifique o presente pelo futuro. Eu segui essa cartilha à risca, com uma dedicação quase religiosa. Você provavelmente também seguiu. E eu lhe pergunto, para onde esse caminho nos levou? Para mais exaustão, mais ansiedade e para a mesma sensação de estar patinando no mesmo lugar, apenas com um pouco mais de cansaço acumulado a cada ano que passa. O grande inimigo não é a sua falta de esforço. O verdadeiro inimigo é o mapa que nos deram, um mapa que nos ensina a lutar, mas não a atrair. O problema fundamental é que esses conselhos, embora bem intencionados, atacam apenas o sintoma, jamais a causa raiz da escassez. Eles focam exclusivamente no comportamento externo, na ação física, no esforço braçal e mental, mas nunca, em nenhuma escola ou livro de finanças tradicional, alguém nos ensinou a verdade mais profunda. O dinheiro não responde primariamente à intensidade do seu trabalho, ele responde à frequência da sua mente. Nunca nos disseram que nossas crenças limitantes sobre merecimento, aquelas vozes internas que sussurram que não somos bons o suficiente, nossas convicções sobre a escassez, a ideia de que o dinheiro é um recurso limitado e difícil de obter, criam um poderoso campo magnético que literalmente repele a abundância, por mais que você sue e se sacrifique no mundo material. Enquanto você estava focado em trabalhar mais, as pessoas que prosperaram de forma genuína e duradoura estavam focadas em pensar diferente. Enquanto você estava ocupado economizando centavos com uma mentalidade de falta, elas estavam diligentemente reprogramando a própria consciência para uma mentalidade de abundância. O contraste é absoluto. De um lado, o caminho do esforço, que gera cansaço e resultados limitados. Do outro, o caminho do alinhamento, que gera inspiração e resultados exponenciais. E a chave para fazer essa transição, para acessar esse novo paradigma, ela não está em nenhum curso moderno de investimentos ou em uma nova planilha de orçamento. Ela reside
em uma sabedoria de milênios que foi esquecida pela maioria, ou pior, foi perigosamente mal interpretada. Foi no fundo do poço, quando a exaustão superou o orgulho e a desesperança se tornou minha companheira constante, que eu me voltei para uma fonte que havia negligenciado por toda a vida, as Escrituras. Mas eu não as abri em busca de religião, eu as abri em busca de respostas, tratando-as como um manual de operações da mente humana, uma ciência da consciência. E foi quando comecei a cruzar esses princípios milenares de Provérbios, dos Salmos e dos ensinamentos de Jesus com a filosofia mental de Napoleon Hill, o homem que passou 20 anos decodificando a mente dos maiores milionários do século XX, que as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. Eu entendi com uma clareza que me chocou que a Bíblia não é apenas um livro espiritual, é o manual mais poderoso e preciso de prosperidade já escrito, mas você precisa saber como decodificá-lo. Napoleon Hill dedicou sua vida a provar uma única tese, que a riqueza é, antes de tudo, um resultado do pensamento. Ele descobriu que todos os grandes líderes e industriais que estudou operavam sob as mesmas leis mentais universais. E a maior de todas as ironias é que essas leis já estavam perfeitamente descritas na Bíblia há mais de 2000 anos. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, está escrito: "Porque como imaginou na sua alma, assim é." Isso não é poesia. Isso não é uma metáfora religiosa. É a descrição exata e literal da lei universal da manifestação. A mesma lei que Hill chamou de propósito principal definido e fé aplicada. Hill não inventou nada. Ele apenas redescobriu e validou cientificamente uma verdade eterna. Os 7 hábitos que estou prestes a compartilhar com você não são meus. Eu não os criei, eu apenas os descobri, como um arqueólogo que encontra uma chave perdida para uma câmara de tesouros, que eu os apliquei com diligência e os vi transformar a minha realidade de forma completa e inegável. Cada um desses hábitos está profundamente ancorado em um princípio bíblico imutável e, ao mesmo tempo, validado pela ciência do sucesso de Napoleon Hill. Eles são a ponte entre a fé e a física, entre o espiritual e o material. E eu lhe prometo, com a convicção de quem viveu essa verdade, quando você internalizar esses hábitos e começar a operar sob essas novas leis mentais, a sua relação com o dinheiro nunca, jamais será a mesma. Vamos ao primeiro hábito, o mais fundamental de todos, o hábito da afirmação de abundância. A sabedoria antiga nos diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. E Jesus, o maior mestre da mente que já existiu, reforça em Marcos 11:23, terá aquilo que disser. Preste muita atenção nestas palavras. Elas não dizem terá aquilo que desejar ou terá aquilo pelo que trabalhar. Elas afirmam, sem margem para dúvidas, que a sua realidade material é um eco direto das palavras que você pronuncia. Este é o ponto de partida de toda a criação. A sua boca não é apenas um instrumento de comunicação, é um portal de manifestação que molda o tecido da sua realidade a cada instante. O segredo decodificado aqui, validado por Napoleon Hill, sob o nome de autossugestão, é que as palavras que você repete com emoção e convicção se tornam os comandos que programam a sua mente subconsciente. E a sua mente subconsciente não questiona, não julga. Ela apenas aceita as ordens e trabalha incansavelmente para materializá-las no seu mundo físico. Quando você reclama da falta de dinheiro, quando diz "eu não posso pagar por isso" ou "as coisas estão muito difíceis", você está literalmente dando uma ordem divina para que a escassez se perpetue em sua vida. Você está usando o poder da sua língua para decretar a morte da sua prosperidade, dia após dia, sem sequer perceber. Imagine sua mente como um jardim fértil. Cada palavra que você fala é uma semente. Reclamar sobre dívidas é como plantar sementes de ervas daninhas venenosas. Expressar medo sobre o futuro é regar essas ervas com o adubo da ansiedade. Em pouco tempo, seu jardim mental estará infestado, sufocando qualquer possibilidade de colher bons frutos. O hábito da afirmação, por outro lado, é o ato consciente de arrancar essas ervas daninhas e plantar deliberadamente as sementes da prosperidade, da abundância e da suficiência. É o trabalho sagrado de jardinagem da sua própria consciência, garantindo que apenas as sementes do que você deseja colher sejam plantadas em solo fértil e regadas com a emoção da certeza. Portanto, a aplicação mental imediata é esta. A partir de amanhã, antes mesmo de levantar da cama, você vai começar o seu dia decretando a sua nova realidade em voz alta. Não como um pedido,
mas como uma declaração de um fato já existente. Olhe-se no espelho e diga com convicção: eu sou a personificação da abundância. O dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou um ímã para a prosperidade e a riqueza. A repetição diária deste decreto, com sentimento e fé, irá gradualmente religar os circuitos neurais do seu cérebro, dissolvendo os antigos padrões de escassez e construindo novas autoestradas neurais que conduzem diretamente à manifestação da sua nova realidade financeira. O segundo hábito é a gratidão antecipada. As Escrituras nos instruem em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, e em Filipenses 4,6, o conselho é ainda mais específico. Em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Note a sequência crucial. Primeiro a ação de graças, depois a manifestação da petição. A maioria das pessoas inverte essa lei. Elas esperam ter o dinheiro para então se sentirem gratas. O que essa sabedoria milenar nos revela é que o sentimento de gratidão não é a consequência de receber, mas sim a causa magnética que atrai o que é desejado para a sua experiência. O segredo por trás disso é uma questão de frequência. Napoleon Hill ensinava que um pensamento, para ter poder de manifestação, precisa ser carregado com emoção. A gratidão é a mais alta frequência emocional que você pode emitir. Quando você sente gratidão genuína por algo que ainda não se materializou no plano físico, você está alinhando a sua energia, a sua vibração, com a energia da coisa já realizada. Você está dizendo ao universo, e mais importante, a sua própria mente subconsciente, que o seu desejo não é mais um desejo, mas um fato consumado. A ansiedade vibra na frequência da falta, a gratidão vibra na frequência da presença, da suficiência. Pense na Bíblia como um mapa de frequências. Cada princípio é uma instrução sobre como sintonizar o seu ser. A gratidão antecipada é o ato de sintonizar o seu rádio interno na estação exata da abundância. Enquanto você estiver sintonizado na estação do medo, da reclamação ou da preocupação, você só conseguirá ouvir a música da escassez. Ao praticar a gratidão pelo dinheiro que você ainda não vê, você muda de estação. Você se alinha com a frequência onde a prosperidade já existe, permitindo que a transmissão da riqueza chegue clara e forte até você, não por acaso, mas por lei de ressonância. Onde a mente se alinha, a abundância se manifesta. A sua ação mental, a partir de hoje, é criar um ritual diário de gratidão antecipada. Antes de dormir, pegue um caderno e escreva 3 coisas pelas quais você é grato como se elas já tivessem acontecido. Por exemplo, eu sou imensamente grato pela quantia de R$10.000 que chegou inesperadamente em minha conta hoje, resolvendo todas as minhas pendências. Sinta a emoção do alívio, sinta a alegria, sinta a paz que essa realidade lhe traria. Ao fazer isso, você deixa de ser alguém que pede e se torna alguém que já recebeu, alinhando sua mente com a certeza da provisão divina e acelerando a sua manifestação. Isso nos leva ao terceiro hábito, a semeadura consciente. Em Lucas 6,38, a lei é declarada de forma inequívoca: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Provérbios 11:24 complementa: há quem dê liberalmente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Esta não é uma sugestão para a caridade religiosa, é a descrição de uma lei universal de circulação de energia. O dinheiro é energia, e energia precisa fluir. Onde há estagnação, há morte. Onde há circulação, há vida e crescimento. A mentalidade de escassez opera a partir do medo de que não há o suficiente. Esse medo faz com que as pessoas retenham, acumulem e se apeguem a cada centavo, bloqueando o fluxo natural da abundância. O ato de dar, mesmo que seja uma pequena quantia, é uma declaração de fé poderosa. É um sinal que você envia para o seu próprio subconsciente de que você acredita em uma fonte inesgotável. Você está provando para si mesmo que não vive em um universo de carência, mas sim em um oceano de abundância, e que o que você libera com alegria retornará a você multiplicado. É o antídoto mais potente contra o vírus mental da pobreza. Usando nossa metáfora do jardim, o ato de dar é como regar o solo do universo. Quando você semeia uma semente, uma doação, um ato de generosidade, você demonstra sua confiança de que a colheita virá. Reter a semente na mão por medo de perdê-la garante que ela nunca germinará. Plantá-la no solo fértil da generosidade, com a expectativa alegre do retorno,
é o que ativa as leis do crescimento. A natureza não recompensa quem guarda sementes, mas sim quem as planta. Doar com a intenção correta é a forma mais rápida de quebrar a casca dura da mentalidade de escassez e permitir que a sua própria prosperidade floresça. Sua aplicação prática começa agora. Encontre uma oportunidade hoje para dar. Não precisa ser uma grande quantia de dinheiro. Doe seu tempo a alguém que precisa. Pague um café para um estranho. Dê uma gorjeta generosa. Elogie sinceramente o trabalho de alguém. Faça isso não com o sentimento de perda, mas com a alegria consciente de que você está ativando a lei da circulação em sua vida. Sinta-se próspero ao dar. Haja como a pessoa rica que você deseja ser, e o universo reorganizará as circunstâncias para corresponder a essa sua nova identidade de doador generoso e receptor abundante. O quarto hábito é a visão clara, que Napoleon Hill chamou de definição de propósito definitivo. O profeta Abacuque, há milênios, recebeu esta instrução divina: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Da mesma forma, Provérbios 29:18 nos adverte: onde não há visão, o povo perece. A sua mente subconsciente, a força criadora dentro de você, não funciona com base em generalidades. Um desejo vago como "eu quero mais dinheiro" é um comando inútil. É como dizer a um capitão de navio: me leve para um lugar melhor. Sem coordenadas precisas, o navio ficará à deriva. A decodificação deste princípio é simples. Sua mente não pode criar aquilo que ela não consegue ver claramente. Você precisa dar a ela um alvo específico, detalhado e carregado de emoção. A clareza é poder. Quando você define exatamente quanto dinheiro deseja, até quando, e mais importante, por que você o deseja, qual vida essa prosperidade lhe permitirá viver, você transforma um sonho nebuloso em um projeto concreto. Você entrega ao seu subconsciente o projeto arquitetônico da sua nova realidade, e ele, como o mais competente dos construtores, começará imediatamente a trabalhar para erguer essa estrutura no seu mundo físico. A falta de especificidade é a principal causa da estagnação financeira. Sua mente funciona como um sistema de GPS de altíssima precisão. Se você inserir um endereço exato, com rua, número e cidade, ele calculará a rota mais rápida e eficiente para chegar lá, desviando de obstáculos e recalculando o percurso se necessário. Mas se você apenas ligar o aparelho sem inserir um destino, ele permanecerá inútil, mostrando apenas sua localização atual. Escrever sua visão com detalhes vívidos e sensoriais é o ato de digitar o endereço exato do seu destino financeiro no GPS da sua consciência. A partir desse momento, ele começará a lhe mostrar as ruas a seguir, as ideias, as oportunidades e as pessoas certas. Portanto, sua tarefa mental para hoje é pegar papel e caneta. O ato físico de escrever é crucial, e descrever sua meta financeira com uma clareza absoluta. Não escreva apenas "quero R$1 milhão". Escreva: eu sou tão feliz e grato agora que tenho em minha posse a quantia de R$1 milhão até o dia 31 de dezembro de 2026. E então, descreva em parágrafos detalhados o que você fará com esse dinheiro. Descreva a casa que você comprará, as viagens que fará, a segurança que sentirá, a ajuda que fornecerá à sua família. Leia isso todas as manhãs e todas as noites. Torne essa visão mais real do que a sua realidade atual. Chegamos ao quinto e talvez mais poderoso hábito: a fé inabalável. A definição clássica está em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E Jesus novamente nos dá a chave mestra em Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebestes, e tê-lo-eis. Analise a ordem dos verbos. Primeiro, você acredita que já recebeu. Depois, e somente depois, você o terá no mundo físico. A maioria das pessoas espera ver para crer. A lei universal exige que você creia para poder ver. É crucial entender a diferença entre fé e esperança. A esperança é passiva. Ela deseja que algo aconteça, mas não tem certeza. A fé, no entanto, é uma convicção ativa e inabalável. É a certeza interna, a calma sabedoria de que o que você decretou e visualizou já é uma realidade no plano espiritual, e sua manifestação no plano material é apenas uma questão de tempo. Napoleon Hill identificou a fé como o éter químico, que, quando misturado a um pensamento, dá a ele vida, poder e o transforma de uma simples ideia em um equivalente físico. Sem o combustível da fé,
O motor da manifestação simplesmente não liga. A fé é a corrente elétrica que alimenta o GPS da sua mente, que já tem o destino inserido pela sua visão clara. Sem essa eletricidade, o aparelho pode até saber para onde ir, mas o veículo da sua vida não sairá do lugar. A fé é essa energia constante e silenciosa que mantém sua visão viva, mesmo quando as circunstâncias externas parecem contradizê-la. É a capacidade de olhar para uma conta bancária vazia e, ainda assim, sentir a paz e a segurança da abundância que você sabe que está a caminho. É uma disciplina mental, uma escolha consciente de manter sua convicção independentemente das aparências. A sua prática mental é cultivar deliberadamente esse estado de certeza. Durante o dia, quando uma dúvida ou um medo surgir, pare e diga a si mesmo: isso é apenas uma sombra do passado. Minha realidade é a da abundância e eu sei que minha prosperidade é inevitável. Pratique sentir as emoções de seu desejo já realizado. Como você se sentiria ao acordar sem nenhuma preocupação financeira? Sinta isso agora. Essa prática de viver a partir do fim é o exercício que fortalece o músculo da fé, tornando-o inabalável diante de qualquer desafio ou aparente demora. Este é o ponto crucial onde tudo se conecta. A visão clara define o destino. A afirmação programa a mente. A gratidão eleva a frequência. A semeadura abre o fluxo. E a fé energiza todo o processo. É o catalisador que transforma o pensamento em realidade. Lembre-se sempre da frase-chave, do mantra que governa essa nova realidade que você está construindo. Onde a mente se alinha, a abundância se manifesta. A fé não é nada mais, nada menos do que o ato supremo e contínuo de manter sua mente perfeitamente alinhada com a verdade da sua visão, recusando-se a dar poder a qualquer outra possibilidade. O sexto hábito é a vigilância mental, ou o ato de guardar os portões da sua mente. A sabedoria de Provérbios 4:23 é talvez a mais importante para a nossa era de distração digital. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:8, nos dá um filtro claro. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, nisso pensai. Sua mente é o útero da sua realidade. O que você permite que entre nela determinará o que nascerá em sua vida. A decodificação deste princípio é que cada informação que você consome, notícias, conversas, redes sociais, músicas, é um alimento para a sua mente. Se você se alimenta constantemente de notícias sobre crises econômicas, reclamações sobre a dificuldade da vida e conversas pessimistas, você está nutrindo sua consciência com o veneno da escassez. Você não pode esperar ter uma mente próspera e um corpo mental saudável se a sua dieta informacional é baseada em junk food vibracional. Guardar o coração significa tornar-se um sentinela rigoroso nos portões da sua mente, permitindo a entrada apenas de pensamentos e informações que estejam alinhados com a visão que você está construindo. Retornemos à metáfora do seu jardim mental. Você pode passar a manhã inteira plantando sementes de prosperidade e gratidão, mas se passar o resto do dia permitindo que vizinhos, a mídia, amigos negativos, joguem lixo e sementes de ervas daninhas por cima do seu muro, seu trabalho será em vão. A vigilância mental é o ato de construir uma cerca alta e sólida ao redor do seu jardim. Não se trata de ignorar o mundo, mas de se recusar a permitir que a negatividade do mundo se torne a sua realidade interna. Você precisa proteger seu solo sagrado com ferocidade, pois dele e somente dele procedem as fontes da sua vida. Sua ação prática imediata é se colocar em um jejum de negatividade por 7 dias. Desafie-se. Por uma semana, não assista ou leia noticiários. Evite conversas sobre problemas financeiros ou crises. Deixe de seguir contas de redes sociais que promovem medo, comparação ou vitimização. Em vez disso, sature sua mente com conteúdo que o eleve. Livros sobre mentalidade, palestras inspiradoras, músicas que o façam sentir-se poderoso. Observe a mudança radical em seu estado de espírito, em sua energia e nas ideias que começarão a surgir. Você perceberá que proteger sua mente é o maior ato de autoproteção que existe. É preciso entender que essa vigilância
não é um ato de egoísmo ou alienação. Pelo contrário, é um pré-requisito para ser uma força de mudança positiva no mundo. Você não pode ajudar os pobres mantendo uma consciência de pobreza. Você não pode levar luz a um ambiente escuro se a sua própria lâmpada interna estiver apagada. Ao proteger sua frequência mental e se alinhar com a abundância, você se torna um farol. Sua paz, sua clareza e sua prosperidade se tornam uma inspiração e uma permissão para que outros também possam buscar a própria luz. Primeiro, você guarda o seu coração. Depois, a partir dessa plenitude, você transborda para o mundo. Finalmente, o 7º hábito que une todos os outros, a ação inspirada. O apóstolo Tiago nos adverte em sua carta, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E a sabedoria prática de Provérbios 13:4 confirma: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes prosperará. Os 6 primeiros hábitos alinham o seu mundo interior, ajustam sua frequência e preparam o campo. Isso inevitavelmente fará com que oportunidades, ideias e sincronicidades comecem a aparecer no seu mundo exterior. A ação inspirada é a sua parte no acordo, é a ponte que conecta o invisível ao visível. O segredo aqui é diferenciar a ação desesperada da ação inspirada. A ação desesperada nasce do medo e da falta. É trabalhar 18 horas por dia por pura ansiedade, atirando para todos os lados na esperança de que algo dê certo. A ação inspirada, por outro lado, nasce da fé e da clareza. É um movimento calmo, preciso e poderoso que surge de um impulso interior, de uma intuição, de uma ideia que aparece em sua mente depois que você se alinhou. É a resposta do universo à sua nova frequência, e seu trabalho é simplesmente agir sobre essa resposta com confiança e sem hesitação. Imagine que você sintonizou seu rádio na frequência da abundância. Agora, a estação começa a transmitir instruções específicas para você, uma ideia para um novo negócio, um impulso para ligar para um antigo contato, a sugestão de se inscrever em um curso. A ação inspirada é o ato de seguir essas instruções. É a obra que prova a sua fé. É a sua dança com o divino. A fé sem essa ação é como ouvir as instruções e permanecer sentado no sofá. É uma fé incompleta. Uma fé que não confia plenamente na orientação que está recebendo. A prosperidade, como diz a sabedoria de Hill, favorece os preparados que agem com decisão. Sua prática mental e física final é todas as manhãs após seu ritual de afirmação e gratidão, fazer a si mesmo uma pergunta simples: qual é a única ação, por menor que seja, que posso tomar hoje, que me sinto inspirado a tomar, para me mover em direção à minha visão? Talvez a resposta seja pesquisar um tópico, enviar um e-mail, organizar uma gaveta, ou simplesmente descansar para ter mais clareza. Não se trata de fazer mais, mas de fazer o que é certo, o que está alinhado. Confie nos sussurros da sua intuição. Eles são o GPS do universo, lhe mostrando a próxima curva no caminho para a sua prosperidade. Haja sobre eles. Agora, por um instante, feche os seus olhos. Imagine acordar daqui a 6 meses, talvez 1 ano. O sol entra suavemente pela janela e você abre os olhos. E pela primeira vez em décadas, você percebe a ausência de algo, aquele peso familiar no peito, aquela angústia matinal, simplesmente não está mais lá. Em seu lugar, há uma calma profunda, uma serenidade que você quase não reconhece. Você pega o celular, abre o aplicativo do banco e os números que você vê na tela, que antes pareciam uma fantasia inalcançável, agora são a sua nova realidade. E o milagre não é o dinheiro em si. O verdadeiro milagre é a pessoa que você se tornou para que essa realidade pudesse se manifestar. Você entende nesse futuro próximo que a mudança não aconteceu do lado de fora, aconteceu dentro. Sua mente não opera mais nos trilhos da escassez e da preocupação. Ela agora flui em uma frequência completamente diferente, uma frequência de confiança, de merecimento e de abundância. E por operar nessa nova vibração, você começou a atrair oportunidades, pessoas e ideias que antes passavam completamente invisíveis ao seu lado. Você não ganhou na loteria. Você se alinhou com as leis da prosperidade e o universo simplesmente respondeu à sua nova assinatura energética, reorganizando o mundo ao seu redor para refletir a verdade que você primeiro construiu dentro da sua própria consciência. Nessa nova vida, você não está mais cansado. A exaustão que te acompanhou por tanto tempo se dissolveu, substituída por uma energia vital
que vem de um propósito claro. Você não tem mais medo do futuro, pois aprendeu a confiar na fonte que nunca falha, na provisão divina que sempre está disponível para aqueles que se alinham com ela. Você dorme profundamente todas as noites, com a paz inabalável de quem sabe que não está mais lutando sozinho contra o mundo. Você se tornou um parceiro co-criador com o universo, substituindo a luta pelo fluxo, a ansiedade pela fé e a carência pela gratidão. Seu trabalho adquiriu um novo significado. Suas decisões têm uma clareza que antes parecia impossível. Você não está mais apenas sobrevivendo, pagando contas, existindo. Você está prosperando, contribuindo, vivendo em plenitude. E o melhor de tudo é que essa nova realidade não o isolou. Pelo contrário, permitiu que você se tornasse um pilar de força e generosidade para sua família e sua comunidade. Você não está mais preso no ciclo de se preocupar apenas consigo mesmo. Você se tornou um canal através do qual a abundância flui para abençoar a vida de outros, completando o círculo sagrado de dar e receber. Esses 7 hábitos mudaram a minha vida. Não porque eles são mágicos, mas porque eu tomei uma decisão. Eu decidi que estava farto de viver na mediocridade, cansado de aceitar a escassez como meu destino. E hoje, neste exato momento, você se encontra diante da mesma escolha sagrada. Este não é apenas mais um vídeo que você assiste e esquece. Este é um portal, uma bifurcação no caminho da sua vida. A dor que você sentiu, a frustração que o trouxe até aqui, não foi em vão. Foi o combustível sagrado que o preparou para esta decisão, para este ponto de virada. Portanto, a minha chamada para você não é para curtir este vídeo ou para se inscrever no canal. Minha chamada é para algo infinitamente mais profundo. É sobre você tomar a decisão agora, neste instante, de que a partir de hoje, a sua mente opera sob novas leis, que a sua aliança com a pobreza e a luta terminou. Escolha um dos 7 hábitos. Apenas um. Para começar, talvez seja o de decretar sua abundância ao acordar. Talvez seja o de escrever sua visão com clareza. Talvez seja o de praticar a gratidão antecipada antes de dormir. Não importa qual, mas decida. Comprometa-se com a sua própria alma. A prosperidade não é sorte. Não é um privilégio reservado para poucos. É alinhamento. É uma ciência exata da mente e do espírito. E você, neste momento, acabou de receber o mapa completo. Você recebeu as chaves que abrem as portas que antes pareciam trancadas para sempre. O conhecimento foi entregue. A verdade foi revelada. O poder que sempre esteve dentro de você agora foi despertado. Você tem em suas mãos tudo o que precisa para reescrever completamente o seu destino financeiro e a história da sua vida. Agora, a única pergunta que realmente importa, a pergunta que ecoará no silêncio da sua mente depois que este vídeo terminar, é esta. Você vai usar o mapa? A decisão é sua. O poder é seu. E o momento é agora. Lembre-se, para sempre, desta verdade imutável que governará o resto da sua jornada. Onde a mente se alinha, a abundância se manifesta.